A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de profecia, de escatologia bíblica no seu lar. Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós pelo nosso WhatsApp, que é o 994661010. Diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens, não só perguntas, mas mensagens. E nós queremos agradecer, não só pelos elogios, pelos parabéns, mas agradecer também por sua opinião, por sua crítica, por sua sugestão. E saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Que Deus te abençoe. Obrigado por poder entrar na sua casa mais uma vez, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Este tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Você sabe disso, existem centenas de profecias bíblicas que já se cumpriram. As profecias acerca de Israel, as profecias acerca do Messias, as profecias acerca da igreja, enfim, centenas de profecias bíblicas. E nós não estamos estudando todas, mas estamos selecionando algumas e estudamos a profecia, estamos estudando o seu cumprimento, e também estamos aproveitando para extrair algumas lições para as nossas vidas. Eu espero que você esteja gostando dessa temporada. Já explicamos várias profecias. Começamos lá no livro de Gênesis e já estamos estudando as profecias do livro de Oséias, que é o primeiro livro dos denominados de profetas menores. Abre a tela, por gentileza, sobre as profecias de Oséias. Pode passar a tela? Isso, muito bem. Você sabe disso. Está aí Oséias com a sua esposa, Gomer. Deixa eu falar um pouco mais uma vez. Eu sei que você... Abre a tela, por favor. Se você está assistindo o programa, você já sabe disso. Mas a história de Oséias é uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. Deus disse a Oséias que ele casasse com uma das filhas de prostituição. E o objetivo você já sabe, não é? Era que Deus queria mostrar a idolatria do povo de Israel. E Israel, de forma simbólica, é como se fosse a esposa de Jeová. E Deus queria que o povo visse o seu pecado através da história de Oséias. Então, Oséias era um santo homem de Deus, um profeta, escolhido por Deus para o ministério profético. Ele profetizou por aproximadamente 40 anos, entre os anos 755 a 715 a.C., e casou-se com Gomer. Gomer traiu Oséias, depois saiu de casa, foi em busca dos seus namorados, e Oséias ainda foi buscá-la, trazê-la de volta para casa. E essa história dramática de Oséias, cujo casamento foi literal, Oséias viveu literalmente, era um homem de Deus. Gomer, literalmente, uma mulher, a esposa de Oséias, mas isso representava ou simbolizava a infidelidade de Israel para com Deus. Nós já estudamos 2 programas sobre Oséias. Vamos recapitular o que vimos nos programas anteriores? Primeiro, nós vimos que o casamento de Oséias simboliza a idolatria e a corrupção de Israel. Nós lemos vários textos que comprovam isso e estudamos também o segundo programa, que Oséias redime sua esposa infiel. Oséias vai em busca da sua esposa. Hoje, nós estudaremos outra profecia do livro de Oséias. Traz a tela, por favor, daqui a pouco eu explico. Hoje nós estudaremos outra profecia do livro de Oséias que fala sobre a ingratidão de Israel e também sobre ameaças de castigo. Mas antes de nós lermos essa profecia, antes de nós estudarmos esse texto, eu gostaria de falar um pouco sobre o privilégio do povo de Israel. A nação de Israel foi escolhida por Deus para ser a sua propriedade peculiar. E nós já dissemos aqui em outros programas que Deus tinha ao menos 3 grandes propósitos quando chamou
Abraão e fez dele uma grande nação. Primeiro, era através de Israel nos dar a Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras, elas vieram para nós através do povo de Israel. Foi do povo judeu, do povo de Israel, que Deus escolheu cerca de 40 escritores para escrever a Bíblia Sagrada. Mas não só isso. Através de Israel, Deus desejava também fazer-se conhecido no mundo. Deus desejava que outros povos, que outras nações pudessem conhecer o Deus verdadeiro através da nação de Israel. Eu poderia citar alguns exemplos, como o povo de Nínive, lá da Síria, que Deus foi conhecido através da pregação de Jonas, como ocorreu lá em Babilônia, através da experiência de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Os reis, os grandes imperadores lá da Babilônia tiveram conhecimento de Deus. Então Deus desejava que a nação de Israel fosse luz para o mundo, que Deus fosse conhecido no mundo através da nação de Israel. Mas o terceiro grande propósito, o terceiro grande objetivo era que através de Israel Deus enviaria o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Nenhum outro povo ou nação foi tão privilegiado como a nação de Israel. Eu poderia enumerar diversos privilégios desse povo, dessa nação, né? Por exemplo, eu poderia lembrar que durante aqueles 7 anos de fome, Israel foi preservado por Deus lá no Egito. Deus deu a terra de Gósen. Deus fez com que José tornasse governador do Egito para poder trazer ou levar o povo de Israel, os descendentes de Jacó, para o Egito, onde eles foram ali preservados por Deus. Quando eles foram escravizados, Deus levantou Moisés, com mão forte, tirou o seu povo lá do Egito, enviando as 10 pragas, punindo, castigando o Egito, mas guardando o seu povo na terra de Gósen. Deus abriu as águas do Mar Vermelho. Deus destruiu o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho. Deus colocou uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, para que o povo pudesse caminhar durante 40 anos. Deus tornou as águas amargas de Mara em águas doces. Deus fez sair a água da rocha. Deus mandou codornizes. Deus mandava diariamente o maná para que o povo pudesse se alimentar. Deus deu a lei, o decálogo, as tábuas da lei escritas pela própria mão de Deus. Deus deu ali ao povo de Israel livramento, proteção durante aqueles 40 anos de peregrinação. Deus lhes deu a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Dessa nação, Deus levantou juízes, reis, profetas, sacerdotes. O povo de Israel presenciou, vivenciou muitos milagres. Se nós lermos, por exemplo, o Antigo Testamento, nós vamos ver quantos milagres que Deus fez em favor do povo de Israel. Mas, infelizmente, o povo de Israel não correspondeu aos benefícios recebidos da parte de Deus. A história de Israel é uma história marcada por idolatria, incredulidade, murmuração, além de outros pecados gravíssimos que o povo cometeu contra Deus. E nós já dissemos isso. Quando o povo herdou a terra de Canaã, conquistou a terra de Canaã, não obedeceu à voz de Deus, não expulsou os moradores de Canaã, não destruiu os seus ídolos, pelo contrário, eles passaram a adorar outros deuses e outros ídolos. É por isso que hoje nós vamos estudar sobre essa ingratidão de Israel. Além do pecado da murmuração, da idolatria, da incredulidade, houve também o pecado da ingratidão. E isso resultou em quê? Resultou em ameaças de castigo. É o tema da profecia que vamos estudar hoje. Abre a tela, por gentileza. A ingratidão de Israel, ameaças de castigo. Vamos estudar o texto de Oséias, capítulo 1, versículos 1 a 9, e vamos ver o seu cumprimento lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, vamos ler os versículos 6 ao versículo 14, e ainda o versículo de número 23. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Quando Israel era menino, eu o amei.
e do Egito chamei a meu filho. Então observe que coisa interessante. Quando Deus diz que quando Israel era menino, eu o amei, está dizendo que Deus escolheu aquele povo, aquela nação, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo antes de eles se tornarem uma grande e poderosa nação. Se você observar essa imagem aí, não sei se dá para você perceber, mas essa imagem é uma ilustração aí da saída do povo de Israel lá do Egito, a ocasião em que eles atravessaram o Mar Vermelho. Observe que eles estão aí atravessando o Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho se abriram. Então, Israel ainda era um menino, ainda não era uma grande e poderosa nação, mas Deus o amou, Deus está relembrando, Deus está trazendo a memória, a lembrança do seu amor para com o povo de Israel. E quando diz o texto, e do Egito chamei a meu filho, eu posso dizer, traz a tela por favor, eu faço questão de explicar isso para que você possa entender que essa é uma profecia de dupla referência. Essa profecia tanto aplica-se ao povo de Israel, que Deus tirou lá do Egito, que Deus trouxe lá do Egito, por isso que o texto diz, do Egito chamei a meu filho, porque o povo de Israel pode ser comparado como filho de Deus, mas também é uma profecia que aplica-se também à pessoa de Jesus. Isso está lá no capítulo 2, versículo de número 15, do Evangelho escrito por Mateus. São Mateus capítulo 2, versículo de número 15, diz assim, e esteve lá até a morte de Herodes, ou seja, quando Jesus nasceu e Deus sabendo que Herodes ia mandar matar o menino, o anjo apareceu e disse a José que eles fugissem, que eles fossem lá para o Egito. Então eles estiveram lá até a morte de Herodes. Aí Mateus diz isso, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então esse versículo 1 do capítulo 11, eu posso dizer que é uma profecia de dupla referência, porque tanto aplica-se ao povo de Israel, que foi tirado lá do Egito, mas também aplica-se à pessoa de Cristo, que na sua infância passou um período também lá no Egito com os seus pais, até que Herodes morreu e Deus mandou eles voltarem mais uma vez, onde eles habitaram lá em Nazaré da Galileia. Pode passar o texto, por gentileza, versículo de número 2 diz assim, mas como os chamavam, assim se iam da sua face, ou seja, quando eles eram convidados a se afastarem de Deus, eles saíam, eles fugiam da presença de Deus. Eles abandonaram o culto a Yahvé, o culto verdadeiro, genuíno, o culto monoteísta, pelo culto politeísta. Deixa eu explicar isso aqui, por gentileza. Talvez alguém não entenda essa terminologia, mas quando eu digo que eles deixaram o culto monoteísta e trocaram pelo culto politeísta, o sentido é esse. Eles deixaram de adorar e servir ao único Deus verdadeiro, que eles não podem se queixar que não conheceram, porque Deus se fez conhecido de várias formas, de várias maneiras ao povo de Israel, principalmente através de milagres e através das Sagradas Escrituras. Você sabe disso. O povo viu Moisés subindo ao cume do monte e quando desceu, Moisés estava com as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus. Eles presenciaram milagres. É claro, deixa eu deixar isso bem claro, que nos dias de Osés já era uma outra geração. Aquela dos dias de Moisés já tinha morrido. Mas eles ouviram falar dos feitos, das obras, das maravilhas de Deus que os seus pais contaram. Então eles conheciam o Deus verdadeiro. O que foi que eles fizeram? Eles abandonaram esse culto monoteísta, esse culto a Jeová, a Yahvé, e eles agora se tornaram politeístas. Começaram a adorar vários deuses, várias divindades, aos Baals, aos Astarotes, aos Baalins, ou seja, aos deuses dos cananeus. Abre a tela mais uma vez. É por isso que o texto diz, mas como os chamavam, ou seja, quando eles eram convocados, convidados a participar de outros cultos, assim iam da sua face, ou seja, abandonaram a Deus, abandonaram o culto a Jeová. E o que eles faziam?
sacrificava a Baalins. Professor, o que é Baalins? Os deuses adorados pelos cananeus, os Baals, os Baalins, os Astarote, e queimavam incenso às imagens de escultura. Olha aí, essa imagem, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas está aí uma divindade cercado de hebreus, rendendo culto, adorando a imagens de escultura. Traz a tela, por favor. E não é o que ocorre ainda hoje? Quantas pessoas que estão deixando de adorar e servir a Deus para adorar ídolos, para adorar imagens de escultura. Eu quero me dirigir aqui com muito respeito às pessoas não evangélicas, às pessoas de outras religiões, às pessoas que costumam participar das suas missas, das suas romarias, às pessoas que costumam ter em casa os seus ídolos. Eu me dirijo com muito respeito, mas eu me sinto na obrigação de dizer que isso é um pecado, que Deus abomina a idolatria. Isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Isso não é uma questão de uma crença evangélica cristã. Não, isso está na Bíblia. Nós cremos, mas sim, baseado nas Sagradas Escrituras. E eu desafio você a ler na sua Bíblia. Você pode ler lá no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o capítulo de número 20. Você pode ler no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, capítulo de número 5, e você vai ver lá muito claro, Deus dizendo ao povo de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, não te encurvarás a elas. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que o pecado da idolatria, da adoração a outros deuses, a outros ídolos, isso é uma abominação. Você sabe o que foi que Jesus disse quando foi tentado por Satanás? Jesus disse assim, capítulo 4, versículo 10 do Evangelho escrito por Mateus. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe o que significa? Que nenhum outro ser, nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade deve receber adoração, senão o único Deus vivo e verdadeiro. Então o que foi que o povo de Israel fez? Deixou de adorar a Deus e começou a adorar imagens de escultura. Abre o texto mais uma vez, versículo de número 2, aí diz: e queimavam incenso às imagens de escultura. Passe o texto, versículo de número 3, o que é que diz? Aí Deus diz assim: todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Efraim aí representa o povo de Israel. Deus disse: eu ensinei. Olha Moisés aí com as tábuas da lei. Deus não havia dito no decálogo que eles não adorassem a outros deuses, a outros ídolos, que eles não fizessem imagem de escultura? Deus estava dizendo: não é falta de ensino, eu ensinei a eles, eu ensinei a andar a Efraim. Aí Deus diz: tomei-os pelos braços, como que diz assim, eu os abracei como o meu povo, como meus filhos, mas não conheceram que eu os curava. Traz a tela, por favor. É como se Deus dissesse assim através de Oséias: eles não reconheceram o que eu fiz por ele. Eles não reconheceram que eu estava curando eles, que eu estava ensinando a eles. Eles não reconheceram isso. Eles foram ingratos. Eles não reconheceram os benefícios, os privilégios que eles receberam de minha parte. Passe o texto, por favor, versículo de número 4. Aí Deus diz assim: olha, atraí-os com cordas humanas. Mais uma vez, essa imagem, o sentido dessa imagem é exatamente quando os hebreus estão saindo lá do Egito, caminhando lá no deserto. Deus está dizendo assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Quando os filhos de Israel foram levados cativos, tanto para a Síria quanto para a Babilônia, porque você sabe disso, se você é aluno dessa aula de profecia, você sabe disso, que as 10 tribos, reino do norte,
foram levadas para a Síria em 722 a.C. E as duas tribos, o reino do sul, Judá e Benjamim, foram levadas para a Babilônia por volta do ano 606 a.C. E quando eles eram levados com correntes. Eles eram acorrentados para ninguém fugir, para ninguém escapar. Mas Deus está dizendo que quando os trouxe do Egito, Deus não trouxe eles acorrentados com cordas de ferro, não, com correntes, não. Deus está dizendo, foi com cordas humanas. Deus está dizendo, eu trouxe eles com amor, com carinho. Volta o texto mais uma vez, pode abrir isso. Aí Deus diz, atraí-os, ou seja, assim, eu os trouxe com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram jugo de sobre as suas queixadas. Sabe o que foi que eu fiz? Eu quebrei o jugo. Que jugo era esse? O jugo do Egito, a escravidão, a servidão do Egito. Aí Deus diz, e lhes dei mantimento. Glória a Deus. Deus estava lembrando os 40 anos que não faltou alimento, mesmo no deserto. Deus mandava o maná. Deus preparava aquele pão diário, que a aparência era como que semente de coentro, mas o seu sabor era como um bolo de mel. Você já parou para pensar nisso? Todos os dias, com exceção do sábado. Então vamos dizer, na linguagem nossa hoje, né? Do domingo até a sexta-feira, caía do céu aquele maná, como que aquela semente de coentro, e eles colhiam ali aquela porção do dia, e quando iam comer, o sabor era de bolo de mel. E quando eles enjoaram o maná, já estavam fartos daquele maná, Deus mandou codornizes, Deus mandou carne para eles comerem no deserto. Olha Deus dizendo assim, eu dei mantimento, eu cuidei deles. Em algumas ocasiões Deus levou ele para Elim, onde havia 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Deus cuidou do seu povo, eles não passaram fome durante aquele período de peregrinação. Passe o texto, por favor, versículo de número 5 e 6. Aí Deus diz assim, olha, agora veio o castigo. Agora Deus anuncia o juízo, como que diz assim, já que eles rejeitaram os meus privilégios, os meus benefícios, vai vir o castigo aí. É por isso que o título dessa profecia é a ingratidão de Israel, mas não só isso, ameaças de castigo. Olha Deus anunciando o castigo. Deus diz assim, não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Sabe o que Deus está dizendo? Traz a tela. Deus está dizendo assim, eles serão escravizados mais uma vez, mas não será no Egito. Dessa vez será na Síria. Mas por quê? Eles recusam converter-se. É como se Deus dissesse assim, eles não estão dando ouvidos à minha voz através dos profetas. Que coisa interessante. Eu já falei aqui da história dramática de Oséias, e o povo viu aquela cena. Oséias casa-se com Gomer, Gomer vai em busca dos seus namorados, deixa Oséias, e Oséias vai buscá-la, paga o preço do resgate, traz ela novamente para dentro de casa. Era como se Deus dissesse assim, eu quero fazer isso com vocês, eu quero me reconciliar, eu quero renovar o pacto, eu quero renovar a aliança, eu quero que vocês se arrependam. Era isso que Deus queria fazer, da mesma forma que Oséias foi buscar Gomer, eu quero trazer vocês. Só que eles não quiseram. E Deus respeita o livre-arbítrio. Eu vou repetir essa frase. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus ama o pecador, Deus chama o pecador, Deus dá oportunidade ao pecador, mas Deus respeita a decisão do pecador. Quantas vezes nós não passamos por essa experiência de irmos muitas vezes a uma cerimônia, não é? a um sepultamento de um filho de crente, ou esposo de uma serva de Deus, ou esposa de um servo de Deus, e a pessoa às vezes está ali chorando, lamentando não só
pela morte do ente querido, mas lamentando, porque sabe que aquela vida não foi salva. Não há indícios, não houve indícios de conversão e de arrependimento. E as pessoas perguntam: professor, por que Deus não salvou meu marido? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Professor, por que Deus não salvou meu filho? Eu orei tanto. Serva de Deus, a senhora orou, fez sua parte, mas Deus respeita o livre-arbítrio. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que abrir o coração. Você lembra o que Jesus disse à igreja de Laodiceia? Jesus disse: eu estou à porta e bato. Jesus poderia dizer: eu vou quebrar, despedaçar, entrar à força, mas ele não faz isso. Jesus é extremamente educado. Jesus não invade propriedades. Jesus tem o poder de entrar no coração de todos os homens, mas ele quer entrar de livre e espontânea vontade do dono do coração. O que é que ele faz? Ele bate a porta. Tem várias formas de Deus bater a porta do coração. Ele pode se utilizar de um hino, de um cântico, de uma melodia, de um sonho, de uma pregação, de um programa de televisão. Deus tem várias formas de bater a porta do coração. Agora, Deus nunca vai invadir. Não, nunca, porque Deus respeita o livre-arbítrio. E Deus estava dizendo através de Oséias: eles não vão para o Egito mais uma vez, eles vão para a Síria. Mas sabe por quê? Porque eles não querem se converter. E é com muito pesar que eu digo isso, com muita tristeza no meu coração, mas eu tenho que dizer isso, que as pessoas que serão condenadas no juízo final e irão para o inferno, irão primeiro pela incredulidade, porque não creram, não deram crédito à mensagem do Evangelho. E segundo, o segundo grupo de pessoas é aqueles que até creram, até acreditaram, mas não quiseram reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, não quiseram se converter. Esses dois grupos de pessoas que vão para o inferno: os incrédulos, aqueles que não deram crédito à mensagem de Deus, e segundo, aqueles que acreditaram, mas não quiseram se arrepender, não quiseram se converter. Abre a tela mais uma vez para nós conferirmos essa informação. Aí diz assim: porque recusam converter-se, eles não querem se converter. Essa imagem aí é como se fosse o rei da Síria, com a mão no queixo, planejando: vou invadir Israel. E Deus lá de cima do trono dizendo: eu já sei disso, eu já sei que você vai invadir e eu vou deixar. Aí Deus diz assim: olha o que vai acontecer com Israel: e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Em outras palavras, por causa dos seus caminhos. Deus já estava vendo na sua presciência o rei da Síria preparando-se, planejando invadir Israel. E Deus disse: eu vou deixar. Passa o texto, por favor, versículo de número 7. Aí diz assim: por que tu vais deixar, Jeová? Aí ele diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Que coisa interessante. Inclinado a desviar-se de mim. Em outras palavras, é um povo obstinado, que sente prazer em se afastar de mim. Bem que clamam ao Altíssimo. É como Deus dissesse assim: estão cocheando em dois pensamentos. Às vezes eles até clamam a mim, mas nenhum deles o exalta. Nenhum deles tem um coração fiel, voltado para mim na sua integridade. Às vezes até falam o nome de Deus da boca para fora, mas não estão servindo, amando, temendo a Deus. Passa o texto, por favor. Pode passar. No versículo 8, aí Deus diz assim: como te deixaria, ó Efraim? Agora é o coração de Deus, aquele coração longânimo, aquele coração misericordioso, Deus dizendo assim: como te deixaria, ó Efraim? Efraim representa Israel. Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Por-te-ia como Zeboim? Eu vou ler alguns textos para você saber o que é Adimá e o que é Zeboim. Mas deixa eu concluir essa leitura.
Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. É como se Deus estivesse lamentando, porque essa é a realidade. Deus é juiz, Deus dá a sentença, mas Deus deixa bem claro, não é isso que eu queria fazer. O que significa essas palavras aí, Admá e Zeboim? São cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra. Porque você sabe disso, embora nós falamos sempre que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, mas a verdade é essa, não só foram 2 cidades, foram 5. Deus não destruiu só Sodoma e Gomorra, foram 5 cidades. Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 23. Eu vou ler esse texto, Deuteronômio capítulo 29, versículo 23, e você vai perceber que Admá e Zeboim eram 2 cidades semelhantes, próximas ali a Sodoma e Gomorra. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23 diz assim: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, o juízo de Deus sobre essas cidades, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Ou seja, quando Deus diz aí nesse texto de Oséias capítulo 11, versículo 8, como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como Admá, por-te-ia como Zeboim, Deus estava dizendo, será que eu vou ter que fazer com vocês, como fiz com as cidades de Sodoma, Gomorra, com as cidades de Admá e de Zeboim no passado? Será que eu vou mandar fogo e enxofre, destruir vocês por completo? Será que é isso que eu vou ter que fazer com vocês? É como se Deus dissesse assim, eu chamo vocês ao arrependimento, vocês não me ouvem. Vocês querem que eu faça isso? Você quer que eu faça descer fogo do céu e consumir vocês? Era isso que Deus estava dizendo. Só que Deus é longânimo, Deus é misericordioso e Deus disse assim, não, eu não vou fazer isso. Eu vou destruir vocês, eu vou permitir que vocês sejam levados para a Síria, mas eu não vou fazer com vocês o que eu fiz com Admá e Zeboim. Passe o texto, por favor, versículo 9, que é o último texto do capítulo 11 que eu vou estudar. Aí ele diz assim, não executarei o furor da minha ira, eu não vou fazer o que fiz com Admá e Zeboim, não vou fazer. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Glória a Deus. Eu quero repetir essa frase. Deus diz assim, porque eu sou Deus e não homem. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se eu fosse um ser humano, eu ia destruir vocês. Se eu fosse agir com vocês com ira humana, eu ia mandar fogo do céu para destruir vocês. Mas Deus diz assim, eu sou Deus e não homem, né? E a nossa felicidade é essa, que Deus não é homem, Deus é Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Deus não excede no seu juízo. Abre a tela, por favor, para nós concluirmos. Aí ele diz, o santo no meio de ti, eu sou um santo, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Quando Deus diz assim, eu não entrarei, Ele estava dizendo assim, eu não vou destruir vocês. Traz a tela, por favor. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou puni-los, eu vou castigá-los, mas eu não vou destruí-los. Punir, sim, castigar, sim, mas destruí-los, não vou. E nós vamos ver que essa profecia cumpriu-se na íntegra. Esse cativeiro assírio ocorreu na íntegra. O povo foi levado para as terras da Síria porque Deus permitiu. Eu posso até dizer que a Síria foi o instrumento de Deus para punir o povo de Israel. Vamos ver o cumprimento? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 17, nós vamos ver só alguns versículos, mas se você puder, leia todo esse capítulo que você vai obter muito mais informações. Nós selecionamos só alguns versículos desse segundo livro dos Reis, capítulo 17, mas leia todo o capítulo que você vai ter mais informações. Abre a tela, por favor. Olha aí, no ano 9 de Oséias, e esse Oséias aí não é o profeta, esse Oséias é o rei de Israel. O rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. Olha aí, transportou Israel para a Síria. Aí eu vou acrescentar aí, como Deus havia dito através do profeta Oséias.
e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Ele se espalhou, levou lá para essas cidades de Ala, Abor, junto ao rio Gozã. Olha, Deus é tremendo. Deus diz com detalhes o que ocorreu com o povo de Israel. Mas por que isso ocorreu? Passa o texto, por favor, versículo de número 7. Aí diz assim, e sucedeu assim, ou seja, isso aconteceu porque por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. Ou seja, eles pecaram contra Deus, que deu livramento a eles, e temeram a outros deuses. Olha aí, aquele bezerro de ouro levantado pelos hebreus para adorá-lo. Passe o texto, versículo 8, por favor. Aí diz, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Eles se perverteram, começaram a andar nos costumes dos reis, que foram maus, que foram idólatras, que foram pagãos, e começaram a andar nos costumes dos cananeus. Passa o texto, por favor, versículo 9. Aí diz, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Começaram a levantar altares que Deus havia escolhido o lugar de culto, que era Jerusalém, o templo em Jerusalém. Mas eles começaram a levantar altares de todas as suas cidades. Parece até o Brasil, não é? Parece até o estado de Pernambuco, que em todas as cidades existem altares levantados a vários deuses, a várias divindades. Era isso que estava ocorrendo com Israel. Passe o texto, por favor, versículo de número 10. Aí diz, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Olha Deus dizendo, eles foram pagãos, eles foram idólatras. Pode passar o texto, por favor? Aí diz, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. O que é que o texto está dizendo? Quem levanta altares, quem adora ídolos, está provocando a ira de Deus. Passe o texto, versículo de número 12. Aí diz, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis essas coisas. Pode passar o texto, versículo 13. Aí, o que é que Deus relembra? E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes. Deus levantou profetas dizendo assim, convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Deus levantou profetas, Deus chamou o povo ao arrependimento, mas eles não deram ouvidos. Passe o texto, versículo 14. Porém, olha aí, não deram ouvidos, não creram, não se arrependeram, não se converteram, antes endureceram a sua cerviz, como quem diz assim, endureceram o seu coração, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Finalmente o versículo 23, aí diz assim, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Pode trazer a tela. Com certeza, essa é uma das profecias mais claras e mais evidentes. E eu quero lembrar mais uma vez, embora que na nossa Bíblia, como a nossa Bíblia, os livros estão organizados, não de forma de ordem cronológica, mas por grupos de livros, na nossa Bíblia, o livro dos reis está antes do livro de Oséias. Mas na cronologia bíblica, primeiro Oséias profetizou, porque nós já dissemos aqui, que Oséias começou a profetizar no ano 755 a.C. E o povo foi levado por volta do ano 722. Então, aproximadamente aí 30 anos antes, quando Oséias começa a profetizar, e o povo não deu crédito, e o que é que acontece? Inevitavelmente foram levados para a Síria. Mas foram levados porque
Primeiro, por causa da sua ingratidão, da sua idolatria, o fato de adorar outros deuses, outros ídolos, e pelo fato de não darem ouvidos à voz de Deus através dos profetas e não se converteram dos seus maus caminhos.